Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisa, de Biologia, e hoje eu estou aqui para a gente corrigir juntos a prova de vestibular da UFRR de 2021. Vamos lá? Então, essa prova tem 9 questões, né, como todo ano, não teve nenhuma questão anulada, é uma prova um pouquinho densa, tá? Tem questões de médio para difícil, então aperta o cinto aí que a correção vai ser um pouquinho longa. Vamos para a primeira questão, uma questão de membrana biológica, né? Como é clássico do nosso vestibular, quase todo ano a gente tem alguma questão desse assunto, principalmente focando no aspecto de permeabilidade seletiva. Tá? Então vamos lá, primeira questão. As membranas biológicas permitem a passagem de algumas substâncias, mas impedem o trânsito de outras. Essa característica das membranas é referida como permeabilidade seletiva. A permeabilidade seletiva permite que a membrana determine quais substâncias poderão penetrar ou sair de uma célula ou organela. Em relação à seletividade da membrana plasmática abordada no texto, é correto, então vamos procurar aqui, alternativa correta, tá? É correto afirmar que, letra A, substâncias necessárias ao metabolismo entram na célula de forma espontânea, enquanto substâncias nocivas são eliminadas por transporte ativo. Gente, não existe essa relação direta, essa alternativa está errada. A questão do transporte, ela não tem relação se uma substância é necessária ou se é nociva, ou seja, se causa algum problema. Essa classificação do transporte tem relação com o gasto de energia nesse transporte ou não. Então, o transporte passivo não gasta energia, a gente diz que acontece de forma espontânea, obedecendo um gradiente de concentração, um gradiente químico, tá? E isso tem relação com o não gasto de energia, no caso. E o transporte ativo é um transporte em que a célula se mantém diferente do meio em que ela está e para isso ela gasta energia. Mas isso não tem relação com substância ser nociva ou com a substância ser necessária, tá? Não é esse o foco. Na letra B, a membrana permite a saída de excretas como a ureia e a entrada de substâncias como o oxigênio e impede o movimento dessas substâncias no sentido oposto. Gente, normalmente o que vai definir se uma substância vai entrar ou vai sair da membrana, vai passar pela membrana, é a concentração em que ela se encontra no meio externo e interno. Então, dizer que só vai passar de um lado e não vai passar para o outro, isso depende. Não posso afirmar que sempre vai ser só num sentido e nunca no outro. Isso depende da concentração desses solutos nos dois meios, tá? Então, essa alternativa também está errada. Letra A, letra B incorretas. Na letra C, aminoácidos, açúcares e íons conseguem atravessar espontaneamente a bicamada lipídica, pois são necessários ao metabolismo celular. Então, gente, aminoácidos e açúcares são moléculas maiores, são solutos maiores, né, partículas, e para atravessar a membrana, eles não passam direto pela bicamada de fosfolipídios, ou seja, eles não passam por difusão simples, mas sim por um tipo de difusão que a gente chama de difusão facilitada, aquela que conta com a ajuda de proteínas transportadoras. Tá bom? Mas ainda assim, vamos dizer que transpassa espontaneamente porque não tem um gasto de ATP, de energia, tá? Mas aqui quando a gente fala dos íons, aí sim, aí a gente está falando que normalmente os íons, lembra lá da bomba de sódio e potássio, que é uma bomba que para funcionar gasta ATP, gasta energia, tá? Então assim, quando a gente fala de íons, a gente normalmente não está falando que eles conseguem atravessar espontaneamente a bicamada lipídica, tá? Eles precisam de um ATP, precisam de energia para que o transportador desses íons funcione. A exemplo disso, bomba de prótons, bomba de sódio e potássio, tá bom? E mesmo assim, gente, que nem eu falei para vocês, está falando aqui que passa a bicamada lipídica, se a gente for bem técnico, eles não passam pela bicamada de fosfolipídios, mas sim passam por proteínas transportadoras, tá certo? Na letra D, substâncias solúveis em lipídios atravessam facilmente a membrana, independentemente de serem necessárias ou prejudiciais à célula. Alternativa corretíssima. Tudo certinho, gente. Essa permeabilidade seletiva que a membrana plasmática tem, ela é uma questão puramente química, muitas das vezes. Então, se a bicamada de fosfolipídios, né, é a composição predominante das membranas, o que vai transpassar com mais facilidade é quem tem afinidade química com fosfolipídios, na verdade com a parte apolar, né, hidrofóbica desses fosfolipídios. Então, se uma substância ela tem afinidade, ela passa tranquilamente ali pela membrana. Então, por exemplo, colesterol,
que é, né, um lipídio, ele passa por essa bicamada tranquilamente por conta da afinidade química. Colesterol é uma substância necessária para a célula. Já o álcool, ele também é necessário para a célula e ele também passa pela bicamada, ou seja, ele é nocivo. Mas assim, não tem uma questão, um critério se é bom ou se é ruim, se é necessário ou se não é. O critério é a afinidade química. Quem conseguir passar ali, quem tiver afinidade química, passa, independente de outros motivos. Tá certo? Então, letra D, corretinha. Na letra E, a seletividade da membrana se deve principalmente ao transporte ativo, pois a difusão simples e a difusão facilitada são processos passivos e, portanto, não seletivos. Gente, o erro está em não seletivo. Só o fato da membrana ter uma composição específica, que é a composição de fosfolipídios, já faz com que ela seja seletiva, que foi o que eu expliquei na alternativa anterior. Tá? Então, essa questão de afinidade química ela é muito forte na permeabilidade seletiva. Se uma substância não tem afinidade química, ela vai ser repelida da membrana. Se ela tem, ela consegue transpassar. Se ela não passa pela bicamada, ela vai ter que usar transportadores específicos, que são as proteínas. Mas todos esses transportes, seja difusão simples, facilitada, tá? Ou transporte ativo, todos eles são seletivos. Não tem relação com o fato de gastar ou não energia, tá bom? Então, vamos lá ver alternativa D, alternativa correta sobre membrana. Agora a gente vai para a questão número 2, uma questão de organelas citoplasmáticas, que lá faz um comparativo de mitocôndria e cloroplasto. Então, de novo, uma questão que aparece muito, né, semelhante com questões de anos anteriores. Então, essa mitocôndrias e cloroplastos também sempre muito presentes no nosso vestibular. Então, vale a pena, né, se esforçar e se dedicar a esse assunto, porque ele está sempre aparecendo. Então, vamos lá. Questão 2. Mitocôndrias e cloroplastos são organelas celulares relacionadas à produção de energia. Nas mitocôndrias, ocorre a produção de ATP a partir da quebra de moléculas combustíveis, com a utilização de oxigênio. Já os cloroplastos são responsáveis pela captação da energia solar, que será transformada em energia química, armazenada em carboidratos, aminoácidos e ácidos graxos. Considerando a presença ou a ausência dessas organelas em células animais e células vegetais, é correto afirmar que, primeiro ponto, todo e qualquer ser vivo, independente de ser planta, independente de ser animal, independente de ser qualquer um, precisa de energia. No caso das plantas e dos animais, essa energia, né, ela é trocada em organelas específicas. Nas plantas, nós temos os cloroplastos, que fazem a assimilação da energia, né? Ou seja, a produção, armazenamento dessa energia, converte energia luminosa em energia química, principalmente na forma de glicose. E depois essa energia que foi armazenada na glicose, ela precisa ser liberada. Isso acontece em outro compartimento, em outra organela, que no caso é a mitocôndria. Professora, planta tem mitocôndria? Com certeza, gente, planta é ser vivo, precisa de energia. Tá? Então, tanto planta quanto animais têm mitocôndrias para liberar a energia contida nas moléculas energéticas. A diferença é que as plantas produzem essas moléculas energéticas lá na fotossíntese e depois mandam para outro compartimento para que essa energia seja liberada na forma de ATP. Já os animais não, os animais eles só têm a organela que faz a liberação dessa energia, que é a mitocôndria. Então, gente, isso é uma das maiores pegadinhas e cai sempre. Plantas e animais fazem respiração celular aeróbia, processo que acontece lá nas mitocôndrias. Então, esquece aquela ideia que planta só faz fotossíntese e animal só faz respiração celular. Isso está errado. Quase todo ser vivo faz respiração celular, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, vamos procurar a alternativa correta aqui comigo. Na letra A, mitocôndrias responsáveis pela produção de ATP a partir da quebra dos alimentos, em presença de oxigênio, estão presentes tanto em células animais quanto em células vegetais. De cara, a gente já achou a alternativa correta, ó, certíssima, mitocôndrias e cloroplastos presentes em animais, em vegetais, pegadinha das brabas, então se liga nisso para você não errar mais, tá bom? Na letra B, mitocôndrias estão presentes apenas em células animais, a gente já viu que está errado, né? Então de cara a gente já sabe que isso aqui está errado. Tá? Na letra C, nas plantas as mitocôndrias estão presentes apenas nas células que não realizam fotossíntese, pois nas folhas a energia solar é absorvida pelos cloroplastos. É tipo assim, uma coisa totalmente desconexa aqui, né? Na verdade, gente, toda célula vegetal, o corpo inteiro do vegetal é composto por células do tipo vegetal e essas células precisam de energia, tá? Então, todas as células do vegetal
tem mitocôndria para que consiga fazer esse processo de liberação de energia na forma de ATP. Agora, nem toda célula do corpo do vegetal tem cloroplasto, né? Somente as partes verdes, aquelas que fazem fotossíntese, que tem clorofila. Pensa comigo, se vai fazer fotossíntese tem que ter acesso à luz, né? Então, fotossíntese lá pega a energia da luz, converte isso em glicose, essa energia em energia química. Faz sentido uma raiz que está embaixo do solo ter cloroplasto, ter clorofila, se nem acesso à luz tem? Não faz, tá? Então, pegadinha, olha lá, vou explicar de novo, para reforçar e você não esquecer. Todas as células do corpo do vegetal têm mitocôndria que faz respiração celular. Afinal, toda célula precisa de energia para se manter viva. Agora, nem toda célula do corpo vegetal tem cloroplasto e clorofila, somente as que estão relacionadas ao processo de fotossíntese. Então, principalmente as células que estão nas folhas, que são os órgãos fotossintetizantes, tá? Existem exceções, mas principalmente as que estão na folha. Então, aqui a gente já viu, ó, a mitocôndria está em toda a célula, não tem essa, tá? Na letra D, as mitocôndrias de células vegetais são diferentes das mitocôndrias de células animais, pois as plantas não quebram alimentos para a produção de ATP. A planta olhando para você dizendo, amado, como é que eu não vou quebrar um alimento? Da onde que eu vou tirar energia para ficar viva? Né? Claro que sim, gente. As mitocôndrias, tanto de animais quanto de vegetais, têm a mesma estrutura, muito semelhante, e fazem o mesmo processo, que é o de respiração celular aeróbia, para que ocorra a liberação de ATP, tá certo? Então, assim, a diferença é que a planta produz o próprio alimento na fotossíntese, o próprio açúcar, né, a matéria orgânica, e depois disponibiliza isso para a liberação de energia. Já o animal precisa do quê? Precisa pegar esse alimento da comida, ele é um heterótrofo, né? Ele não consegue produzir essa própria energia e ele precisa da alimentação para ter essa fonte, né, para a quebra de energia, tá certo? Na letra E, mitocôndrias são organelas típicas de células animais, enquanto cloroplastos são típicos de células vegetais. A gente já discutiu isso, já conversou antes, nem preciso explicar de novo. Tá errado. Isso aqui é uma pegadinha bem comum e que pega muita gente pelo pé. Então, gente, não esquece, anota aí bem grande, tá? Para não esquecer e não cair mais nessa. Então, vamos ver aqui. Alternativa correta, letra A. A terceira questão está falando de células do sistema nervoso, tá? E está falando, né, do vírus que causa a Covid-19, que é o SARS-CoV-2, tá? Então, vamos lá. Tem um textinho para dar uma embasada na questão e depois vem as perguntas. Estudo brasileiro comprova que o vírus SARS-CoV-2 é capaz de infectar células do tecido cerebral, tendo como principal alvo os astrócitos. Então, guarda aqui os astrócitos, que eles vão ser o alvo da nossa questão. Os resultados revelam ainda que mesmo os indivíduos que tiveram a forma leve da Covid-19 podem apresentar alterações significativas na estrutura do córtex, região do cérebro mais rica em neurônios e responsável por funções complexas como memória, atenção, consciência e linguagem. A investigação foi conduzida por diversos grupos de diferentes universidades, tá? Então, vamos lá. Sobre as células do sistema nervoso, que segundo o texto são o principal alvo da SARS-CoV-2, do vírus, na verdade, né? É correto afirmar que... Gente, então vamos passar aqui para o próximo slide. Quando a gente fala de Covid, né, normalmente a gente pensa nos efeitos respiratórios. Ela inicialmente foi relatada como uma síndrome respiratória aguda, grave, né? Mas aí depois quanto mais foi acompanhando pacientes com a doença, foi se vendo vários outros sintomas, né? Uma síndrome sistêmica, uma doença que afeta sistema circulatório, sistema nervoso, e no sistema nervoso parece estar muito relacionada, parece impactar muito os astrócitos. Quando a gente fala de sistema nervoso, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o neurônio. Então, botei aqui para vocês essa imagem, tá aqui o neurônio, bem bonito. O neurônio é uma célula altamente especializada, tá? O que ele faz é recebe informação aqui por essa região que são dos dendritos, tá? Então, que são esses galhos ramificados, processa essa informação aqui nessa região do corpo celular e conduz essa informação para outro neurônio, lá naquele espacinho que tem a sinapse, né? Então, faz uma conversa química. Então, a gente pensa, sente, percebe tudo por meio de comunicação entre neurônios, tá? Então, nós temos células especializadas para fazer isso. Mas o tecido nervoso está longe de ser só neurônio. O neurônio ele é tão especializado, mas tão especializado que ele só sabe fazer, só sabe fazer transmissão de impulso nervoso. Mas para ele existir ali, vivo, alimentado, nutrido, precisa de outras células que façam isso. Então, assim, neurônio é a célula típica do tecido nervoso, concordo, né? Falou em tecido nervoso, a gente pensa nele.
Mas existem outras células que eu trouxe aqui para vocês, tá? Além dos neurônios, que são células da glia. São células que fazem funções que permitem o neurônio funcionar, tá? Então, olha lá, nós temos aqui o neurônio de novo nessa imagem. Tá aqui uma imagem um pouquinho mais complexa, tá? Mas temos o neurônio aqui, responsável pela transmissão de impulso nervoso, e temos outros tipos de células. Temos aqui a micróglia, ou microglia, que são células de defesa, tá? Então, que são células que fazem fagocitose de corpos estranhos que possam entrar ali. Nós temos os astrócitos, que são células que dão suporte, dão sustentação aos neurônios, para que eles permaneçam no lugar, e também que fazem a nutrição desses neurônios, tá certo? Nós temos os oligodendrócitos, que são células que se ligam assim no axônio do neurônio e envolvem esse neurônio com mielina, que é um lipídio que faz com que a transmissão do impulso nervoso seja do tipo saltatório, ou seja, acelera a transmissão do impulso nervoso, tá? Então, assim, vejam que neurônio é uma coisa e nós temos outros tipos de célula, inclusive a célula mais comum, a mais abundante do sistema nervoso não é o neurônio, né? É o astrócito, né? Diferente do que a gente pensa. Então, sobre as células do sistema nervoso, que segundo o texto são o principal alvo do SARS-CoV-2, é correto afirmar que. Então, vamos procurar aqui comigo os astrócitos. Vamos procurar que os astrócitos fazem suporte, sustentação, nutrição dos neurônios. Tá? Na letra A, possuem formato alongado, sendo formados pelo corpo celular e prolongamentos citoplasmáticos, denominados dendritos e axônios. Gente, isso é astrócito? Não, isso aqui é neurônio. A gente acabou de ver o formato típico de um neurônio e as partes desse neurônio. Na letra B, são responsáveis pela condução de impulsos nervosos que se propagam pela membrana plasmática. Gente, letra A e letra B estão se referindo exatamente à mesma coisa, são iguais, só que elas estão pegando partes diferentes. Uma descreveu o neurônio e outra descreveu o processo de condução do impulso nervoso, que também é feito pelo neurônio. Tá? Então aqui não é letra A nem letra B, porque o nosso alvo é astrócito. Na letra C, forma uma bainha de mielina responsável por aumentar a velocidade de transmissão dos impulsos nervosos. Também uma alternativa errada. Por quê? Porque quem faz isso são os oligodendrócitos, tá? As células de Schwann, que são as células que envolvem lá o axônio e colocam uma gordurinha, uma mielina ali, para acelerar a transmissão do impulso nervoso. Na letra D, estão presentes no córtex cerebral e ausentes nas demais estruturas que formam o sistema nervoso. Não tem relação, gente. A gente encontra os astrócitos em todo o sistema nervoso, dando suporte, dando nutrição aos neurônios, tá? Então, não estão só no córtex. Quem está principalmente no córtex são os neurônios, mas eles também estão espalhados por tudo. Então, assim, não tem essa de estar só num lugar ou só no outro. Na letra E, apresenta um formato estrelado, inclusive, gente, astrócito, citocélula, astroestrela. É por causa do típico formato dessa célula, tá? Um formato de estrela. Apresenta um formato estrelado e ligam os neurônios aos capilares sanguíneos, sendo responsável pela nutrição dos neurônios. Gente, capilares são vasos sanguíneos de pequeno porte, né, que vão levar os nutrientes lá para o cérebro, para o sistema nervoso. Então, os astrócitos eles fazem essa conexão do capilar, onde vem os nutrientes, com o neurônio, para que ele possa se nutrir. Então, a alternativa correta, letra E. Vamos lá conferir a resposta no próximo slide. Está aqui os nossos neurônios de novo, nossas células do tecido nervoso. Letrinha E é uma questão tranquila, porém uma questão atípica, incomum, porque normalmente a gente fala de tecido nervoso, cobra neurônio, né? Então, assim, os alunos ficam mais voltados para esse foco. E uma questão que cobrou uma célula que quase nunca é cobrada, que são os astrócitos. Então, lembrando que você não precisa saber de tudo sobre tudo, mas você precisa saber o básico, o principal. Então, mesmo que quando você for estudar sistema nervoso, não estuda só o neurônio não, estuda as outras células e não precisa saber 1 milhão de coisas sobre ela. Saiba o básico que te salva na questão, tá bom? Vamos lá para a quarta questão, uma questão de fito-hormônios ou hormônios vegetais. Gente, os fito-hormônios são moléculas que regulam processos nos vegetais, tá? Nos animais nós também temos hormônios que fazem funções semelhantes e nos vegetais, né, eles também estão presentes. Então, vamos lá. A quarta questão. Auxinas são hormônios vegetais que controlam o crescimento e o fototropismo em plantas. Plântulas de aveia recém-germinadas crescem retas e se iluminadas uniformemente. Entretanto, se a luz incide apenas de um lado, a planta cresce curvando-se na direção da luz incidente, isto é, o crescimento é mais rápido do lado sombreado do que no lado iluminado.
Já plântulas cujo ápice são removidos não apresentam curvatura em direção à luz. Então, a gente está vendo aqui em A o que ele está falando, ó. Uma planta que recebe iluminação desigual quando está brotando. Então, aqui a gente tem uma fonte de luz. Professora tomando um banho aqui, vamos lá. Aqui a gente tem uma fonte de luz desigual, essa plantinha está crescendo e ela vai buscar a luz. A gente chama isso de crescimento orientado pela luz ou também fototropismo, como diz a questão ali, tá? Então, se a planta está recebendo luz de maneira desigual, a tendência é que ela cresça, ela se encurve para buscar essa luz. Por que, gente, a planta vai buscar luz? Me responda você, querido aluno, por que a planta vai buscar luz? Porque sem luz não tem energia, não tem fotossíntese, a planta não vive, tá? Então, esse crescimento orientado pela luz é algo básico para a nutrição da planta. Aqui no segundo exemplo, na letra B, a gente está vendo que o ápice, que é onde a gente tem a maior concentração de auxina, que está relacionada a fototropismo, foi retirado, ou seja, a planta, mesmo que receba iluminação desigual, ela vai continuar crescendo reta. Por quê? Porque ela não tem esse estímulo para se curvar. Ela perdeu a capacidade de se orientar em direção à luz por conta da ausência de auxina, tá? Ou redução drástica. E aí ele mostra ali que em C, ó, se o ápice da planta for removido e recolocado em um lado da plântula decapitada, mantida em iluminação uniforme, a curvatura ocorre mesmo sem o estímulo unilateral da luz. Então, ele está mostrando aqui uma terceira situação hipotética em que o ápice é cortado e é mantido desigual, o que ia acontecer, tá? Mas vamos às alternativas aqui para a gente entender o que essa questão quer da gente. Assinar a alternativa que explica corretamente. Então, gente, ó, de novo, alternativa correta. Tá bom? Então, a ação da auxina no crescimento das plântulas em resposta à luz direcional, ou seja, como a auxina auxilia essa plântula, ou seja, essa pequena plantinha, a buscar luz. A resposta é o seguinte, gente, eu vou fazer um desenho e se prepara, tá? Que as minhas habilidades desenhísticas são de alto nível. Brincadeira, a gente tem aqui uma plantinha que está em germinação, e vamos dizer que aqui a fonte de luz está aqui, o solzinho, tá iluminando e a plantinha está crescendo aqui. O que vai acontecer? Isso aqui é a planta, gente, ó. Não precisa nem botar a legenda, que vocês entenderam que isso é uma planta, né? Então, vou botar as raizinhas dela aqui. Enfim, essa planta precisa crescer para onde? Ela precisa crescer para cá. Ela precisa dar aquela encurvadinha básica, assim, né? Fazer uma dobradinha. Então, para esse crescimento diferencial acontecer, a auxina, ela se concentra no lado contrário ao do estímulo luminoso. Então, veja comigo, se a luz está aqui, a auxina vai se concentrar nessa parte aqui da planta, ou seja, ó, tem esse lado aqui, que está recebendo luz, ela vai se concentrar aqui, no lado contrário, tá? É claro que ela não vai fazer esse bolinho, isso aqui é só para você entender. E o fato da auxina se concentrar aqui e dela ser um hormônio de crescimento, vai estimular o alongamento desse lado contrário, e a planta vai crescer mais aqui e menos no lado que recebe luz, ou seja, a planta, pensa comigo, aqui vai crescer menos, aqui vai crescer mais, o que vai acontecer? Uma curvatura em direção à luz, tá? E tudo isso acontece porque a auxina se concentra do lado oposto ao estímulo luminoso e provoca o alongamento das células ao lado oposto, tá? Então, assim, pensa comigo, essa questão era uma questão chatinha, por quê? Porque ela tinha um monte de alternativa que parecia certa e o único detalhe que você tinha que saber era em qual lado a auxina se concentra, mas pensa comigo que isso faz um pouquinho de lógica, se esse lado tem que crescer mais, a auxina que faz crescer tem que estar mais concentrada do lado que precisa crescer mais. Mas aí tinha uma outra pegadinha, a questão ainda queria saber se a auxina promove crescimento por alongamento das células, ou seja, só aumenta o tamanho da célula, ou por mitose, ou seja, pelo aumento da quantidade de células. E aí, gente, aí realmente tinha que saber o detalhe do detalhe, tá? Então, assim, a auxina promove crescimento diferencial por conta de alongamento de célula e não por aumentar a quantidade de células. Então, a alternativa correta está aqui, ó. A auxina do ápice se desloca para o lado sombreado da plântula, ou seja, o lado contrário ao estímulo, estimulando o alongamento das células desse lado e causando a curvatura para o lado oposto. Letra B. Todas as outras alternativas estavam dizendo que a auxina ficava do lado iluminado, que aumentava a quantidade de células e não é isso. Então, realmente, uma questão que você tinha que saber o mecanismo de ação da auxina,
um assunto lá de fisiologia vegetal, tá bom? Uma questão chatinha para se resolver. Mas vamos lá, vamos continuar, que tem muita coisa pela frente. Vamos conferir a resposta, letra B. E agora a gente vai para a quinta questão. A gente está se encaminhando lá da metade, né? Tá chegando na metade da prova. Vamos olhar a questão, uma questão que falava sobre anatomia, fisiologia humana. Tem um coração ali, né? Não necessariamente humano, um coração de mamífero. E vamos olhar aqui a assinale a alternativa correta, tá? Então aqui a gente tem um coração de mamífero e aí quer saber a alternativa correta. Vamos riscar esse coraçãozinho aqui. Tá? O sangue, aí tem várias alternativas. Só para a gente se situar melhor, gente, nessa questão, vamos identificar. Nós temos aqui um coração com 4 cavidades, né? Nós temos aqui o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo, opa, saiu ao contrário aqui, e o ventrículo esquerdo. Então, 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. E qual é a lógica? Nesse lado aqui do coração, o lado direito, nós temos um sangue com maior concentração de gás carbônico circulando. Então, um sangue rico em CO2. Ou seja, um sangue que está vindo lá do corpo. O oxigênio já foi entregue para as diferentes partes do corpo, para que as células fizessem respiração celular aeróbia, né? E esse sangue que perdeu um pouquinho de oxigênio, ele volta também rico em gás carbônico, porque a mesma célula que pegou o oxigênio devolveu o gás carbônico para esse sangue. Então, do lado direito circula um sangue rico em gás carbônico, um sangue mais ácido, tá? Que a gente normalmente chama de sangue venoso, tá? E aí, lá do outro lado do coração, do lado direito, a gente tem um sangue com menor concentração de gás carbônico e mais oxigenado. Por quê? Porque esse sangue passou lá pelos pulmões. E lá no pulmão aconteceu a troca gasosa, a hematose, e esse sangue, o que aconteceu? Ele ganhou oxigênio, tá? Que estava lá nos pulmões, nos alvéolos, e ele devolveu para os alvéolos gás carbônico. E aí fica um sangue oxigenado, tá? Então aqui, vamos colocar aqui as duas legendas e vamos ver da onde que vem como é o nome de cada vasinho aqui. Então vamos lá comigo, gente. A gente já viu que sangue que circula de cada lado, né? E vamos ver o nome dos vasos. Tudo que vem para o coração, guarda aí na sua cabeça a dica, se vem para o coração é veia. Então, o que está chegando no coração, aqui nós temos I1, uma das veias, tá? Está vindo para o coração, essa questão era um pouquinho mais difícil porque ela não mostra a direção do sangue, só mostra que está ali no coração, mas não diz se está chegando, se está saindo, tá? Mas, enfim, aqui, vindo do corpo, nós temos um conjunto de veias, tá? Que vão ficando cada vez de maior calibre, que são as veias cavas, que no fim se fundem numa veia só e desembocam aqui no átrio direito, trazendo sangue pouco oxigenado, tá? Esse átrio, né, se contrai, manda lá para o ventrículo e esse sangue pouco oxigenado e rico em gás carbônico vai onde? Vai lá para os pulmões. Então, esse número 2 que está saindo aqui, ele está indo lá para o pulmão. Se está saindo, gente, do coração, o que vem é veia, o que sai é artéria. Está saindo do coração é artéria, está indo para o pulmão, então a gente chama de artéria pulmonar. Depois que volta do pulmão, o que vai acontecer com o sangue aqui? Vai ser oxigenado, um processo chamado de hematose, ou seja, entra oxigênio e sai gás carbônico. Esse sangue lá volta do pulmão, oxigenado, e vem para o lado esquerdo agora do coração por meio de uma veia. Se vem para o coração é veia, da onde que está vindo do pulmão, então uma veia pulmonar, tá? Passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e sai do ventrículo esquerdo para ser bombeado lá para o corpo por meio de uma artéria, ou seja, está saindo do coração a artéria, uma artéria chamada aorta, que é a nossa artéria de maior calibre. Então, tá desenhado o cenário da desgraça, que olha lá, um tanto de informação. Então, é uma questão também que você tinha que saber muito detalhe, tá? Então, um vestibular marcado por detalhe do detalhe, considerado difícil, tá, gente? Porque se você esquecesse qualquer coisinha aqui, ia te atrapalhar. Na letra A, vamos ver o que está correto. O sangue rico em gás carbônico sai do coração pela cavidade B. Gente, cavidade B está mostrando o ventrículo esquerdo, de onde sai sangue oxigenado, pobre em gás carbônico, porque ele vai lá para o corpo entregar agora o oxigênio, tá? Então, ó,
O sangue rico em gás carbônico, ele não sai da cavidade B, ele sai da cavidade A, que é o lado direito, o ventrículo direito, tá? Que vai lá para os pulmões. Na letra B, o sangue rico em oxigênio sai do coração pela cavidade A. Não, contrário, pela cavidade B, tá? Então, só pelo esquema a gente vê ali. Na letra C, o sangue é trazido dos pulmões pelo vaso 3. O vaso 3, gente, é o que manda sangue do coração para o corpo. É a artéria aorta, não está indo para o pulmão, está indo para o corpo entregar oxigênio, tá? Então, não é pelo vaso 3. O sangue que é trazido dos pulmões, ele vem aqui por um vaso que não está mostrado aqui, que não está indicado, que seria esse vaso aqui que a gente vai chamar de vaso 4, tá? Então, não. O vaso 3 é a aorta e vai levar sangue para o corpo, para a grande circulação e não tá ligando os pulmões ao coração. Na letra D, é levado do coração, o sangue é levado do coração para os órgãos pelo vaso 1. O vaso 1 é uma veia cava, gente, que está trazendo sangue pouco oxigenado para o coração. Então, de novo, mais um erro, né? O vaso que leva sangue do coração para os órgãos é o vaso que está indicado aqui em 3, a aorta. E na letra E, a nossa única alternativa que restou, que é a correta, o sangue é levado aos pulmões pelo vaso 2. Procura o vaso 2 aí, ó. Tá saindo lá do ventrículo direito, rico em gás carbônico e tá indo para onde? Olha o esqueminha. O esquema da professora é ruim? É ruim, porque a gente não sabe desenhar direito. Mas a informação tá aqui, olha lá, o vasinho 2 está levando sangue para onde? Para o pulmão. Resposta certa, letra E, tá bom? Então, vamos aqui. Ver se a gente mandou bem, se a gente acertou. Acertamos, letrinha E, a alternativa correta da questão 5. Agora vamos lá para a questão 6, tá? Questão 6, uma questão que, de novo, estava falando de Covid, né, gente? Não tem como a gente fugir desse assunto. Esse é um assunto que tende a aparecer ainda com muita frequência. A gente ainda vive uma pandemia, né? A gente sofre os efeitos disso. Agora, né, cada vez menores, ainda bem, graças à vacina, né? Enfim. Mas é um assunto que tende a aparecer por muito tempo ainda nos nossos vestibulares. Então, só nessa prova tinha a Covid cobrada de duas formas diferentes. Uma envolvendo o sistema nervoso e a outra envolvendo o processo de produção ou atuação de vacinas. Tá bom? Então, vamos lá, ler a questão 6. Cientistas da USP e da Unicamp estão desenvolvendo uma vacina por spray nasal contra a Covid-19. Essa vacina traz diversas vantagens em relação ao método injetável, incluindo a atuação direta na mucosa nasal, que é uma das principais portas de entrada do novo coronavírus no organismo humano. Dessa forma, a perspectiva é que aconteça a eliminação do vírus já no canal da entrada. A vacina está em fase de testes pré-clínicos em camundongos e segue para a etapa de escalonamento da produção realizada na Unicamp. Então, gente, olha só, a ideia dessa vacina de spray nasal era assim: o vírus normalmente entra pelo nariz e pela boca, por essas vias, né, aéreas. Então, se eu já tenho ali produção de anticorpos naquela região, esses anticorpos já marcam vírus, os vírus já são destruídos ali, eles nem chegam a conseguir infectar o organismo, tá? Então, seria um método muito mais eficaz do que o vírus entrar, enfim, tá? Então, já na porta de entrada ia ter um tapetinho pro vírus lá, seja nada bem-vindo, né? Você tá eliminado, que Deus te elimine, né, gente? Então, aqui ia dar ruim pro vírus, tá? Mas olha lá, para que o método de imunização abordado no texto seja eficaz, é necessário o quê? Que método de imunização está sendo abordado no texto? Gente, quando a gente fala aqui, ó, método de imunização, estou falando de uma vacina nesse caso. Então, esse método de imunização, vamos colocar aqui, ele quer saber como é que uma vacina funciona. E aí, só para você lembrar aqui, para aproveitar essa questão para a gente aprofundar um pouquinho mais, quando a gente fala de imunização, a gente tem duas classificações bem grandes: a imunização ativa e a passiva. Qual é a diferença entre as duas? A diferença é que o seu corpo é estimulado a produzir anticorpos, ou seja, você entra em contato com partes do micro-organismo, né, ou do vírus, no caso, que pode causar a doença, mas então você simula uma infecção, mas você não está efetivamente sendo infectado, tá? Você tem só uns pedacinhos do vírus ou de outros micro-organismos e isso faz o seu corpo entender que você está sendo atacado e você produz os anticorpos para se proteger, tá? Uma resposta que demora lá de 5 a 7 dias, na maior parte das vezes. E nós temos um outro método de de imunização, que é a imunização passiva, em que você, olha o nome, passivo, você está recebendo algo pronto já.
você está recebendo os anticorpos prontos, que são os soros, tá? Então, o soro, ele tem lá na sua composição, diferente da vacina, ele não tem o corpo estranho, o antígeno. Ele tem um anticorpo pronto. E ele é mais usado numa situação emergencial, por exemplo, você foi picado por uma serpente, né, peçonhenta. Não dá tempo de você fazer toda uma resposta para se livrar daquela toxina. Você tem que receber o soro antiofídico muito rápido. Então, o soro ele já vem com tudo pronto, tá? Só que ele tem uma resposta curta, nada duradoura. Já a imunização ativa pelas vacinas estimula seu corpo a produzir os anticorpos e normalmente faz uma memória imunológica, ou seja, se você entrar em contato com o vírus depois ou com o micro-organismo, você vai ter uma memória que você já guardou daquela infecção e você vai produzir anticorpos mais rápido, tá bom? Então vamos lá. Para que o método de imunização tipo vacina, abordado no texto, seja eficaz, é necessário que A. Proporcione a imunização passiva negativa. A gente diz que vacina é imunização ativa. Então aqui, tá? Ela vai estimular seu corpo a produzir os anticorpos. Não vai dar os anticorpos prontos. Na letra B, libere uma solução de anticorpos na mucosa nasal. De novo, gente, na vacina a gente não tem os anticorpos, a gente tem o antígeno, a gente tem a molécula que vai estimular a produção dos anticorpos. Quem faz o trabalho é o seu sistema imune, tá bom? Na letra C, ative a produção de anticorpos neutralizantes pelos macrófagos presentes na mucosa nasal. Ih, professora, e aí? Vacina estimula a produção de anticorpos, certo ou errado? Certo. Mas, gente, um detalhe, a questão pega vocês, ó. A célula que produz anticorpos é uma célula do sistema imune chamada linfócito B. O macrófago é uma célula que faz parte do sistema imune, tá? Mas ele faz uma outra função, que é fagocitar, englobar corpos estranhos para destruição. Então, a função do macrófago, o nome diz, ó, macrofago. Macro, uma célula grande, fago, porque ele faz muita fagocitose. Ele destrói corpos estranhos, mas ele não produz anticorpos, tá? Então, tá aqui o errinho. Na letra D, tá? Vamos ver que esse método de imunização estimule o reconhecimento pelos linfócitos B e macrófagos dos anticorpos presentes na vacina. De novo, gente, vacina não tem anticorpos prontos. A vacina tem um antígeno para estimular o seu corpo a produzir, tá? E nem é macrófago que faz reconhecimento, nem linfócito B, é outro tipo de célula, tá bom? E na letra E, olha lá, que esse método de imunização desencadeia uma resposta imunitária primária, ou seja, né, que estimule você está tendo o primeiro contato e que estimule você a produzir os anticorpos, com produção de células de memória. Aqui, outra coisa difícil dessa questão, pensa comigo, a gente fala vacina, estimula a produção de anticorpos, aí fica, né, nesse mantra, vacina estimula, soro traz os anticorpos, e você fica repetindo isso até o infinito e chega na hora da prova do vestibular, a questão te fala de produção de células de memória, que também faz parte desse tipo de imunização. Gente, o nosso corpo, no primeiro momento, nesse momento primário de contato inicial com a vacina, entra em contato com o antígeno, estimula a produção de anticorpos, mas depois a tendência é que esses anticorpos caiam de concentração. Depois que eles fazem a função dele, né, de marcar o corpo estranho e mandar ele para a destruição, a tendência é que esses anticorpos eles diminuam lá no plasma, não fiquem em tanta quantidade. E como é que a gente vai garantir que a resposta vai ser eficaz? Formando células de memória, que são os linfócitos B também. Que eles lembrem depois, opa, eu já vi esse micro-organismo, eu já vi esse antígeno antes e eu já sei produzir os anticorpos, eu não preciso começar a resposta do zero. Eu já tenho tudo pronto aqui, eu tenho uma memória, tá? Então é isso que define, por exemplo, se a gente vai ter que tomar vacina todo ano, ou se a gente pode passar 10 anos sem tomar uma vacina. É normalmente a produção de células de memória. Porque elas vão lembrar e vão produzir anticorpos mais rápidos, porque já sabe fazer isso. Experiência, né, gente? Então, assim, a alternativa correta era a letra E, e realmente concordo que também tinha uma pegadinha aqui, porque a gente ia procurar produção de anticorpos e achou produção de células de memória, o que também é verdade, mas que quase nunca é cobrado dessa forma, tá bom? Então, vamos olhar a alternativa correta, letrinha E. Então, vamos lá para a sétima questão. A sétima questão tem 2 textinhos aqui pra gente, tá? Tem o texto, então são textos relacionados às queimadas que aconteceram no Pantanal, né? A gente teve um recorde histórico de queimadas, de áreas devastadas por fogo. Não é um fogo, né, de ocorrência natural, é um fogo de ação criminosa, antrópica, tá? E que devastou boa parte do Pantanal, como a gente pôde acompanhar, né, nos últimos 2 anos ali pelos noticiários. Então, olha lá. Leia os textos a seguir e assinale a alternativa correta. Texto 1.
banhados e corichos, que são pequenos rios que se formam em época de chuva, cobertos por um verde vivo. Anota isso aí, que isso é importante, um verde vivo. Contrastam com o cinza deixado pelos incêndios e chamam a atenção de quem passa pela BR-262, no trecho entre Miranda e Corumbá. O fenômeno encanta pela beleza dos extremos e causa curiosidade sobre a relação com o fogo que destruiu boa parte do Pantanal. Então pensa comigo, tá tudo cinza, tudo queimado e do nada a gente tem pequenos trechos de rio, pequenos riachinhos que estão lá esverdeados, uma água verde. Aí no segundo trecho, depois da segunda quinzena de outubro, como era esperado, as chuvas começaram a voltar ao Pantanal. Ainda não se sabe qual pode ser sua extensão. Elas devem contribuir para diminuir as queimadas, mas também causar um problema típico das temporadas pós-fogo: carregar as cinzas dos grandes incêndios e biomassa oxidada para os rios e lagoas e provocar a morte por sufocamento de peixes e seres aquáticos. Como é que isso acontece? Gente, esses dois textos eles estão falando da mesma coisa. Um está contando o processo, que é o 2, e o outro está contando a consequência desse processo, que é o texto 1. Tá? Esses fenômenos são o que a gente conhece de eutrofização, que é quando a gente tem um aumento brusco da quantidade de nutrientes disponível no ambiente aquático. E aí a gente pode ter, tipo o que tem nessa imagem aí, olha que agradável, né? Imagina você mergulhar numa aguinha dessa verde, que você sai, parece uma gosma. A gente diz que esses corpos d'água normalmente morrem, tá? Eles estão eutrofizados, eles receberam muito nutrientes. Isso causou um desbalanço ecológico ali, um fornecimento de nutrientes excessivos. E quem consegue aproveitar esses nutrientes se prolifera demais. E, gente, cadeias alimentares desequilibradas causam desequilíbrio no ecossistema. Tá? Então, isso aqui é um ambiente eutrofizado. Quando ele fala de uma aguinha verde, ele está falando mais ou menos isso aqui. E o que está por trás disso? Vamos lá comigo. Olha, normalmente o que a gente tem? No ambiente aquático a gente tem uma quantidade equilibrada de nutrientes, né? A gente tem ali organismos vivendo em equilíbrio, as coisas são difíceis ali, conseguir nutrientes, né? É um negócio complicado, tem competição, então a gente normalmente não tem uma oferta massiva de nutrientes. Tem muita competição, então assim, quem consegue se alimentar melhor, sobrevive, reproduz, seleção natural, tá? Mas não tem um monte de nutrientes disponíveis. Então, nesse ambiente, a gente tem lá os nutrientes normais, a composição normal da água, as algas se proliferando, fazendo fotossíntese, plantas também aquáticas fazendo fotossíntese, as cadeias alimentares funcionando tudo normalzinho, tudo em equilíbrio, tá todo mundo se regulando. Agora, pensa comigo o contrário não, pensa comigo uma outra situação. Queimou boa parte do Pantanal, tem um monte de cinza que tem matéria ali que pode ser aproveitada. Tá? Tem ainda matéria oxidada que ele falou, essa chuva vem, escorre tudo para os corpos aquáticos. De repente a gente tem um boom de nutrientes, muita oferta de nutriente. Quem sabe usar melhor isso normalmente são as algas no primeiro momento, né? Elas são a entrada desses nutrientes nas cadeias alimentares, são os produtores, e aí elas começam a usar esses nutrientes em excesso, começam a se proliferar muito. Essas algas, gente, quando se proliferam, elas ficam normalmente na película, na superfície da água e formam essa película de proteção esverdeada, normalmente algas verdes, né, quando a gente vê essa cor, e isso barra a passagem de luz lá para baixo. Num primeiro momento, um monte de alga parece bom, poxa, algas são produtoras, base da cadeia alimentar aquática, vai dar muito certo, só que não. Tá? No início tem uma oferta maior de alimento para os outros níveis tróficos, realmente para os consumidores, mas depois começa o problema. Se não está passando luz por causa dessa película, quem está embaixo não faz fotossíntese. Se quem está embaixo não faz fotossíntese, a gente não tem liberação de oxigênio dentro dessa água. Tá? E lembra, quem está no ambiente aquático precisa retirar o oxigênio da água muitas vezes, como os peixes e outros organismos que respiram por brânquias. Tá? Se não tem oxigênio porque não está tendo fotossíntese, começa a diminuir essa quantidade de oxigênio, começa a ter morte massiva, principalmente de consumidores, que estão ali abaixo. Tá? E de produtores também. Tá? E aí essa morte ocasiona o quê? Vem em consequência dessa morte o processo de decomposição, que também é um processo que consome mais oxigênio. Então, olha a cascata da desgraça ali, da diminuição de oxigênio na água. Primeiro que não tem muita fotossíntese porque não passa luz. Segundo porque começa a morrer todo mundo e tem decomposição que também consome oxigênio. Ou seja, cada vez mais caminha para um ambiente anaeróbico, com pouquíssimo oxigênio dissolvido na água. Tá? E por isso que a gente vê essa morte massiva, inclusive chega lá no final, quando não tem quase nada de oxigênio, quando a gente diz que o ambiente está morto, fica aquele cheiro de podre.
que vem tanto da decomposição quanto de bactérias anaeróbias que processam enxofre, que metabolizam enxofre, então daquele cheiro típico de ambientes, né, eutrofizados. Por quê? Porque essas bactérias só conseguem se proliferar onde tem baixa concentração ou ausência de oxigênio, que é o estado final da eutrofização. Tá? Então, quando a gente chega num lugar e está aquele cheiro horrível, a gente normalmente está vendo a fase final da eutrofização. Tá? Então, ali, ó, depois dessa explicação, a gente tem lá, os fenômenos abordados no texto dizem respeito a, vamos procurar ali, ó, eutrofização, tá? A gente tem aqui bioacumulação, que é um processo de acúmulo de substâncias tóxicas ao longo das cadeias alimentares, mas que não é o foco dessa questão, tá? Então, tanto bioacumulação como magnificação trófica, alternativa B e D, elas estão descartadas porque elas falam sobre a mesma coisa, tá? E não é o foco dessa questão. A gente não está falando de um poluente que se acumula e afeta principalmente quem está no topo da cadeia alimentar. Não é esse o ponto. A gente tem aqui sucessão ecológica, que é o processo, né, de mudança de paisagem. Então, podia ser uma sucessão ecológica secundária, que depois do fogo, mas também não é o foco da questão. Ele realmente está falando de ambiente aquático eutrofizado. A gente tem na letra C, perturbação e recuperação do ecossistema afetado pelo fogo, levando ao estabelecimento de novas espécies e plantas aquáticas. Aqui a gente também tem um processo de sucessão ecológica secundário, mas assim, a gente não tem como afirmar que vai acontecer isso que está na alternativa C. Fica pra gente a alternativa A, certinha, processo de eutrofização, em que o excesso de nutrientes carregados pela chuva após os incêndios causa a proliferação de algas e micro-organismos, intensificando o processo de decomposição e o consumo de oxigênio, que, em consequência, leva à redução de oxigênio disponível na água, oxigênio dissolvido, tá? Então, morte massiva, alternativa certa, letra A. Chegamos na questão 8, quase no final da prova, respira fundo, bebe uma água, se concentra, porque agora a gente tem questão de genética. O assunto, um dos mais legais que a gente tem, né? A gente, eu sou suspeita para falar, eu gosto muito de genética, tá? Sei que é um assunto um pouco temido, assim, que o pessoal não gosta muito, mas vamos lá. Tá falando sobre tipos sanguíneos, mais basicamente sobre a herança desses grupos sanguíneos. E tem uma mensagem aqui, um textinho, né, uma reportagem, que diz que o estoque de sangue está muito abaixo da média no Hemoraima. E que o Hemoraima precisa urgentemente de doadores do sangue tipo O, RH negativo. Então, olha lá, ele diz aqui, ó, o estoque de sangue do Hemoraima está muito abaixo da média diária, que gira em torno da captação de 70 bolsas por tipagem sanguínea por dia. No caso do O negativo, tem apenas 20 bolsas por dia, o que equivale a 30% do total. Segundo a gerente do Núcleo de Captação de Doadores, Juliane Uchoa, em situações quase semelhantes estão os demais fatores RH, com menos de 50%. Ela explicou que o tipo O negativo é importante porque atende todas as outras tipagens. Gente, lembra aquele esquema de doação entre os tipos sanguíneos? Questão de compatibilidade? O O negativo é o que doa para todo mundo, é chamado doador universal. Tá? E é um dos sangues que não é tão fácil de conseguir. Tá? E aí, normalmente, é o que dá problema, é o que falta, né? Mas olha só, uma questão importante. Para a gente se lembrar, antes da gente olhar aqui a questão, o que ela quer da gente? Nesse contexto, considere uma mulher que apresenta genótipo referente ao tipo sanguíneo abordado na reportagem. Qual é o tipo sanguíneo abordado na reportagem, gente? O negativo, doador universal. Requerido para repor o estoque do Hemoraima. E procura a alternativa incorreta. Vamos ver o que está errado, né, em relação a essa tipagem sanguínea. Vocês vão ver que a questão vai fazer várias simulações de como poderiam ser os filhos de uma mulher O negativo, ou quem poderiam ser os pais dela. E para a gente lembrar disso aqui, a gente precisa dar uma pinceladinha aqui na herança do grupo sanguíneo e lembrar de genótipos e fenótipos relacionados a esses tipos sanguíneos. Então, só para começar, nós temos dois sistemas aqui, dois sistemas independentes, tá? Que se complementam, que estão lá na superfície da hemácia com marcadores, lá no glicocálix da hemácia. Um deles é o sistema BO, tá? E o outro é o fator RH. Então, o sistema BO ele vai dar sangue tipo A, tipo B, tipo AB ou tipo O. E o fator RH vai dar sangue tipo positivo ou negativo, tá certo? Então, olhando aqui nessa imagem, para resumir, o que nós temos? No sistema BO, nós temos o quê? 3 alelos, né? A gente tem um gene único, com 3 alelos, um sistema polialélico, tá? Nós temos o Iazão, Ibzão e Izinho. Lembrando que nós, para cada um dos genes que a gente recebe, a gente tem 2 alelos, um do pai e um da mãe, que a gente recebe, né? Então, por mais que tenham 3 alelos, cada indivíduo é diploide, carrega 2 ao mesmo tempo, tá?
E tem uma questão importante para a determinação do fenótipo aqui, da característica observável do tipo sanguíneo, que é a relação de dominância entre esses alelos. A gente diz que o Iazão e o Bzão são codominantes, ou seja, os dois eles estão em paridade de dominância, nenhum se sobrepõe ao outro, tá? E esses dois aqui, Iazão e Bzão, são dominantes em relação ao Izinho, ou seja, sempre que eles estão presentes, o fenótipo deles é expresso em detrimento do fenótipo do outro, que é o Izinho. Tá certo? Então, vamos olhar aqui comigo. Nós temos diferentes genótipos e fenótipos. Então, lembrando, genótipo, ó, escuta, gene, tá lá no DNA. Tá? Então, é a informação genética, composição genética do indivíduo. E o fenótipo é a característica que se expressa a partir desse genótipo. Nesse caso aqui, o que determina tipo sanguíneo é realmente o DNA, né, gente? O ambiente não tem fator determinante aqui. Então, a gente pode dizer que o genótipo é determinado, né? Aliás, desculpe, que o fenótipo é determinado pelo genótipo exclusivamente nesse ponto. Então, vamos lá. Pessoas com fenótipo, ou seja, com tipo sanguíneo A, elas podem ser Iazão e Iazão, né? São diploides, carregam 2 alelos, então pode ser homozigotas dominante, ou podem ser heterozigotas. Por quê? Porque o Iazão se sobrepõe ao Izinho. Pessoas do tipo B a mesma coisa, podem ter 2 alelos IB, ou podem ter só um, que também vão ser do tipo B. Pessoas tipo AB têm os dois, sistema de codominância, tanto A quanto B se manifestam. Pessoas do tipo O não tem nem Iazão nem Bzão, não manifestam nenhum desses dois marcadores, não tem nenhum marcador na superfície em relação ao sistema BO. Já quando a gente fala de fator RH, um fator, né, um sistema mais simples, mais comum, com 2 alelos, o dominante e o recessivo, né? Então a Rzão é dominante, ele se manifesta, ele esconde o recessivo quando eles estão combinados, tá? Então quem é RH positivo tem que ter esse marcador, então tem que ter pelo menos um alelo dominante, mas pode ser Rzão, homozigoto dominante, ou pode ser heterozigoto. E quem é fator RH negativo, né? Não tem aquele fator expresso na superfície da hemácia, então recessivo nesse caso é Rzinho. Gente, a questão vai fazer várias simulações, mas pensa comigo. Pensando aqui, a mulher da questão é o seguinte, ela é O negativo. O que faz ela ser do tipo O? Ter 2 alelos recessivos do sistema BO, ou seja, ela é Izinho. O que faz ela ser do tipo negativo? A gente está falando de um outro fator, que é o fator RH. Então, se ela é Rzinho, aliás, se ela é negativa, ela tem os 2 alelos recessivos, ou seja, essa mulher é uma dupla recessiva. E aí a questão vai trazer várias simulações de como poderiam ser os pais dessa mulher ou de como poderiam ser os filhos. E que é a alternativa incorreta? Eu já adianto para vocês que a alternativa incorreta é a letra E, e a gente já vai ver por quê. Mas a letra E diz que essa mulher aqui, com essa composição genética, pode gerar um filho do sangue AB. E, gente, para ser sangue do tipo AB, olha aqui comigo, tem que ter um Iazão e um IBzão. A mulher não tem nenhum desses 2 alelos, ou seja, ela não tem como mandar características que ela não possui para os filhos. Ela sempre vai mandar o quê para a prole? Izinho. E aí, o que o pai mandar vai determinar o fenótipo, né? Se vai ser O, se vai ser A, se vai ser B, enfim. Mas nunca vai ser AB, porque isso pressupõe que precise receber um Iazão e um IBzão. E essa mulher tem algum desses 2 aqui? Não tem. Então, nunca que ela vai gerar um filho do tipo AB, tá certo? Então, vamos olhar ali as alternativas depois dessa explicação. Filhos dessa mulher com um homem tipo AB, RH negativo, poderão ser do tipo AB, RH negativo. Gente, RH negativo, esses filhos poderão ser mesmo. Porque, olha lá, quem é negativo, tá? É Rzinho, tá? E a mulher também é Rzinho, então todos os filhos vão ser negativos. Isso aqui tá certo. Só que esses filhos, eles não vão poder ser de sangue tipo AB. Pelo motivo que eu já expliquei antes, tá certo? Então, olha lá, vamos olhar as outras alternativas rapidinho, só pra gente ter certeza. Essa mulher pode ser filha biológica de pais com sangue tipo B e RH positivo. Pode? Pode. Se esses pais forem heterozigotos, ó, IBzão e Zinho, eles vão ser sangue tipo B. E se eles forem Rzinho, eles vão ser sangue positivo. Então, olha aqui, isso aqui vai ser sangue positivo, isso aqui vai ser sangue tipo B. Eles portam um alelo recessivo. E cada um dos pais podem ter mandado esses alelos recessivos que se combinaram na filha, para formar um O negativo. Na letra B, os filhos biológicos dessa mulher poderão apresentar sangue do tipo A e RH positivo. Poderão? Poderão, porque a gente tem indivíduos do sangue A que são assim. Então, a mulher pode ter mandado Izinho e o pai pode ter mandado Iazão.
E aqui no outro caso, RH positivo, também é heterozigoto. A mulher pode ter mandado Rzinho e o pai pode ter mandado Rzão. Então, sim, poderão ser assim, dependendo de como é o pai. Na letra C, essa mulher pode ser filha de mãe do tipo A, RH positivo, e pai tipo B, RH positivo. Gente, o mesmo esquema da letra A. Se a mãe for heterozigota e Azão Izinho, Rzão Rzinho, e o pai for o quê? E Bzão Izinho, Rzão Rzinho, ou seja, os dois do tipo positivo, um do sangue A, um do sangue B. Se eles portarem os alelos recessivos, sim, eles podem ter uma filha do tipo sangue, de tipo sanguíneo O negativo. E na letra D, os filhos biológicos dessa mulher poderão apresentar sangue tipo O. Sim, poderão, desde que o pai também tenha um alelo recessivo. E RH positivo, sim, também, desde que o pai tenha um alelo dominante para mandar para esses filhos. Tá certo, gente? Então, todas essas simulações aqui de A, B, C e D, elas estão corretas. Vamos agora para a última questão. E aí você pensa, professor, uma prova longa, cansativa, a última questão vai vir tranquila, né? Para a gente ir em paz para cá. Não. A última questão é o quê? Ciclo do nitrogênio. O ciclo mais complexo lá dos ciclos biogeoquímicos, ou seja, o que dá mais trabalho de estudar. Então, você estava achando aí que se chegar no final dar uma respirada? Errou, tá? Também uma questão grande aqui. Então, vamos lá. Nona questão, falando de ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento presente em todos os organismos. Lembra lá, gente, o nitrogênio ele está onde? Ele está nos aminoácidos, está nas bases nitrogenadas, tá? Então, o nitrogênio ele é essencial para formar DNA, RNA, é essencial para a gente formar proteínas, tá bom? Diferentes processos biológicos garantem a ciclagem desse elemento nos ecossistemas, disponibilizando-o para os seres vivos e liberando-o novamente para o meio. O esquema a seguir representa de forma simplificada parte do ciclo do nitrogênio. Tá? Então, está aqui o esquema a seguir. Vamos botar aqui um esquema maior para a gente analisar. Então, vamos para o quadro aqui. Aqui a gente tem a ciclagem do nitrogênio. Gente, o ciclo do nitrogênio ele é complexo porque ele envolve várias reações químicas até que esse nitrogênio chegue nos seres vivos, nos produtores, na base da cadeia alimentar. Então, veja comigo. Quando a gente pensa do ciclo do oxigênio, a gente inala o ar, tem oxigênio, a gente usa esse oxigênio. De boa, fácil, né? Simples. Ciclo da água, a gente ingere água pelos alimentos ou pela água mesmo, tá lá a água prontinha. Agora, ciclo do nitrogênio, como é que é? O nitrogênio ele está no ar, na composição atmosférica, na forma de gás nitrogênio. Inclusive, ele corresponde a 78% da composição do ar. Só que essa forma de nitrogênio, N2, ela é uma forma altamente estável e que não é disponibilizada para os seres vivos. Tá? Então, o N2 está lá, dois nitrogênios ligadinhos, eles não reagem, eles não se soltam, eles não são liberados para os seres vivos. Então, precisa acontecer a passagem por vários outros micro-organismos, vários outros seres vivos, até que ele esteja assimilável. E é isso que complica. Tá? Então, olha lá, quando esse nitrogênio sai de um ambiente para o outro, do ar, e é fixado pelo primeiro ser vivo, a gente disse que ele foi fixado. Ou seja, ele foi retirado da atmosfera e foi incorporado aos sistemas biológicos. Então, quando a gente sai aqui do ar para os micro-organismos 1, nós temos o processo que a gente chama de fixação de nitrogênio. Tanto fixação quanto uma série de etapas também que se chamam de nitrificação. Então, a fixação normalmente ela forma amônia, lembra lá, puxa na memória. Sai lá da forma N2 no ar atmosférico, é incorporado pelos micro-organismos na forma de amônia. De amônia, a maior parte dos seres vivos não consegue assimilar, porque ela é composto tóxico. Alguns conseguem, a maioria não. Tá? Então, ainda precisa passar por transformações químicas. Então, passa de amônia para nitrito, nitrito, problema ruim, tóxico, e depois de nitrito passa para nitrato. Nitrato. E aí, esse nitrato, tá, é a substância, o processo de nitratação, é o que disponibiliza o nitrato para a entrada lá pelos produtores, ou seja, a base da cadeia alimentar. Então, nós, que somos consumidores animais, da onde que vem nosso nitrogênio? De outros seres vivos, que já incorporaram. A gente não pega do ar, a gente não pega da água, a gente não pega de lugar nenhum, a gente pega se alimentando, tá? Seja de outros animais ou seja de outras plantas. Então, aqui, ó, depois que para esse nitrogênio passar dos produtores aos consumidores, isso acontece por meio da alimentação, ou seja, por meio de relações tróficas, né, de ingestão de alimento.
Depois, quando esses consumidores devolvem para os micro-organismos, a gente está falando do processo de decomposição, ou seja, devolução dessa matéria para os micro-organismos. Isso acontece tanto com os produtores quanto com os consumidores, ou seja, todo mundo, quando deixa de ser vivo, devolve a matéria que estava emprestada no corpo para a natureza. Quem faz isso são os decompositores, tá? E o que a gente tem mais aqui? Então, esses micro-organismos 3 estão fazendo decomposição, volta para o solo, e do solo para o ar, a gente tem o quê? A gente tem a devolução do nitrogênio na forma gasosa. Afinal, gente, se é um ciclo, ele começa num ponto, ele termina nesse ponto. Então, se o processo é fixação e nitrificação, a devolução é o quê? Desnitrificação, ou seja, o inverso, tá? Devolução do nitrogênio na forma de N2 para a atmosfera. Então, aqui, ó, para você olhar com calma, que está em casa, está vendo a tela, tá aqui os processos, todos explicadinhos aqui, o nome desses processos e de onde para onde vai. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Já apareceu a alternativa correta, spoiler, letra C, mas vamos ver por que as outras não estão certas. Então vamos olhar as alternativas comigo. Na letra A, o que está errado? Os micro-organismos 2 realizam decomposição na qual nitratos e amônia são convertidos em gás nitrogênio. Decomposição está errado. Quem faz decomposição são os micro-organismos 3, que nem a gente viu na explicação do slide anterior. Esse processo aqui, feito pelos organismos 2, é a devolução, se chama desnitrificação. Na letra B, os micro-organismos 3 realizam a fixação negativa. Micro-organismo 3 faz decomposição. Então, errado. Letra C, certa, perfeita, nenhum defeito. Os produtores realizam a assimilação do nitrogênio utilizando nitrato para a produção de aminoácido. Então, é a forma mais assimilável, mais acessível, mais disponível de nitrogênio para os seres vivos é o nitrato, que a gente chama de NO3. Que é a forma que a maioria dos seres vivos gostam, os produtores, tá bom? Na letra C, olha, professor, riscando o quadro aqui. Na letra D, os micro-organismos 1 realizam a nitrificação, no qual o nitrogênio é transformado em nitrato. Gente, o processo aqui se chama nitratação, faz parte da nitrificação, mas quem faz esse processo são micro-organismos que estão aqui, tipo, do solo para os produtores. Então, para essa passagem acontecer aqui, os nitratos estão aqui. Tá? Então, normalmente os micro-organismos 1, eles fazem o que? A fixação do nitrogênio e não nitrificação. Tá? E olha na letra E, os consumidores realizam a amonificação transformando as excretas nitrogenadas em amônia. Não, os consumidores, eles consomem, tá? Eles ingerem nitrato ou ingere, na verdade, proteínas dos produtores e aí obtém o nitrogênio. Então, não tem nada a ver com a amonificação, nenhuma relação, tá? Então, erradinhas, a única alternativa certa é a letra C e a gente encerra aqui a nossa correção. Uma prova que eu falei para vocês, longa, muito detalhe, uma prova considerada difícil, pensando no padrão de provas da UFRR, demandava muita atenção, tá? Muito cuidado. Mas é isso, chegamos ao final da correção, espero que vocês tenham aproveitado. E é isso, gente. Bola pra frente. Vamos lá que esse ano tem vestibular 2022 para vocês, né? Então, até mais. Obrigado pela atenção. Um abraço.